Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem. Essa temporada tá incrível, gente. Olha, o livro de Êxodo mostra um Deus em constante ação, constante movimento, atuando, ensinando, educando, nos ajudando a ter uma experiência pessoal com ele, como foi o tema do último episódio. Tá extraordinário. Eu queria agradecer você que tem acompanhado, tem compartilhado esse conteúdo. Você que é do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil, de fora do Brasil, receba um abraço aqui do podcast No Contexto. Muito obrigado por sua companhia. Está sendo muito bom poder ter essa experiência semanal com você a cada dia. E a gente poder ter, de alguma forma, aí com essa ferramenta, contribuir para o seu crescimento pessoal, individual e coletivo também, com Deus aí, com seus amigos e com Deus na sua classe da Escola Sabatina. Beleza? Eu tô aqui com ela gosta de viajar, ela é da área de saúde, ela vira à noite, gente. Essa mulher gosta de servir as pessoas, ela é enfermeira, trabalha aqui em São Paulo, ela já disse que já obrigou o pessoal do trabalho dela que se não assistir ela, vai tirar o banco de horas de todo mundo. Ela é professora da Escola Sabatina lá na Igreja da Nova Semente. E ela veio aqui para contribuir com a gente, participou do último encontro, está sendo muito bom poder estar aqui com ela também. Edireli, bem-vinda ao podcast No Contexto. Obrigada, pastor, um privilégio estar aqui mais uma vez. Vou bater a carteirinha para ganhar a caneca, hein, galera? Boa! Hoje eu vou também apresentar um participante aqui que já participou na semana passada, então é o Edson, metade da laranja da Kelly. Esse moço aqui é marqueteiro, também professor lá da Nova Semente e também é um entusiasta da música, toca violão, canta, olha, talento, viu? E hoje vai participar aqui com a gente. Meu Deus, que honra, glória a Deus, Senhor. Que apresentação, Espírito Santo. Amém. Receba aí, velho. Obrigado, viu? Glória a Deus. À minha frente está a mulher mais linda do mundo. É a minha esposa, gente. Ela se chama Kelly Ribeiro. Ela é incrível, ela canta, ela prega, ela produz conteúdo, é produtora de conteúdo. E ela está aqui à minha frente, formada em administração empresarial, é a minha sócia na empresa. Olha aí. E é isso daí, meu amor. Sou metadinha, né, amor? É mentira, tudo é dela, é com ela. Obrigada pela mega apresentação. E olha, eu confesso, eu sempre quis fazer isso. É minha vez, tá, gente? Eu vou apresentar ele, que é uma bênção, sério. Eu tenho uma honra de apresentar esse cara, que ele é casado com a Aline, maravilhosa também, pai do Fabricinho, que a gente já conheceu lá, eles foram nossa igreja, é líder de jovem da APL, ama os jovens e é o nosso querido pastor Fabrício. Obrigado, Galinha, que bom estar com você aqui, tá? O prazer é nosso, viu? O privilégio de poder estar com vocês aqui. Gente que está aí nativa na igreja, atuando a cada classe, a cada sábado, ama estudar a Bíblia, gosta da lição, ama a lição, e é por isso que flui tanto, né, o bate-papo aqui, quando a gente está conversando com pessoas que estão aí cada semana fazendo bom uso desse conteúdo, desse material especial, tá? Eu queria também aí pedir ao pessoal de casa que não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Jovens Adventistas APL. Esse conteúdo está sempre disponível lá também nesse nosso perfil do Instagram, os cortes da semana, os bastidores desse podcast e também aí os programas, eventos que estão rolando nesse ano, e você vai poder estar ali bem informado também através desse perfil, tá bom? E também acompanhe esse conteúdo sempre no nosso canal do YouTube Paulista Leste, sempre disponível no início de cada semana. Terminou o almoço, já pode correr lá que vai ter material sempre novinho para poder estimular, motivar, dar insights novos aí para você continuar firme estudando a Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Beleza? Eu queria pedir agora a Kelly que fizesse oração, pedir essa bênção de Deus aqui pra gente começar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Paizinho querido, muito obrigada porque a gente já sente a tua presença aqui conosco. Senhor, és bem-vindo. Obrigado pelo teu amor que é infinito. Cuide de nós, abençoe todos que vão estudar a lição junto com a gente, que nós possamos ter um bom entendimento. Por tua graça, em nome de Jesus eu peço amém. Amém. Ok, obrigado, Kelly. Vamos lá, hoje tá muito legal. Tem que ver com o momento um ápice na experiência do povo de Deus. Uma demonstração de amor, de carinho e do desejo de Deus de literalmente viver, né? Morar com a gente.
a casa de Deus, né? Tá aqui na tela já o tema da semana. Eu queria ouvir de vocês as impressões, mas antes disso, eu vou ler o texto base aqui, Êxodo 25. Eu vou ler aqui a partir do verso. Ler o capítulo todo, tá muito legal. É emocionante, os detalhes, Deus é detalhista. Dá detalhes de tudo, de como ele gostaria que fosse feito e por quê. E o que está por trás de cada detalhe dado, né, a respeito dessa casa que ele pediu para ser construída para ele, né, para ele habitar no meio da gente. Bom, Êxodo 25, a partir do verso 1, diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração se dispuser a doar. Tem que ser voluntário. Não é obrigado. Verso 3. Aqui está uma lista das ofertas que vocês aceitarão deles. Aí vem aqui ouro para todos os detalhes do que poderia ser levado, etc. O versículo 8 diz assim, ó: instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo, a sua mobília, de acordo com o modelo que eu mostrei para você. E aqui no verso 40, cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. Então, foi um projeto pessoal de Deus, né? Entregue para Moisés. E a gente vai hoje bater um papo para saber o que estava por trás dessa intenção de Deus. Tema da semana, a casa de Deus. Tirem na tela quais são as impressões de vocês, meninas. Mandem bala aí, viu? A Kelly não se aguenta. Vai. Tá bom, vamos lá então. Como descreve em Gênesis? Gente, desde o princípio de tudo, quem é que via ali o homem face a face? O próprio Deus, porque tá na cara que Deus gosta de estar com a gente, né? E aí, depois disso, mesmo depois da queda do homem, ele arrumou uma forma de estar presente, né, através do tabernáculo. Depois disso, ele mandou o próprio filho dele para andar com a gente. E assim, eu vejo que tudo isso é literalmente um aconchego do céu, né? Porque mesmo depois que Jesus foi, ele falou, ó, o Espírito Santo vai ficar com vocês. Então a gente não tá desamparado. Muito bom, legal. Eu tive, pastor, dá licença, eu tive uma, Você viajou, né? Não, eu viajei na maionese, cara. Porque assim, o que tá escrito aqui? Muito quando a bom, gente né? olha, a gente vê um ser de muito relacionamento, né? É Deus, cara. Um ser do relacionamento. E eu gosto muito disso. A gente vê quando Jesus esteve aqui na Terra, ele vivia na casa do povo, né? Era muito legal. Entre as pessoas, né? Entre as pessoas, né? É um Deus literalmente de relacionamento. E se a gente fosse pegar esse conjunto de tirinhas, a gente poderia acrescentar mais algumas aqui, né? Por exemplo, eu senti que faltou lá no Jardim do Éden, Jesus caminhando no pôr do sol com Adão, se relacionando. E aí depois vem essa do tabernáculo, onde ele habita no meio do povo, e depois vem Jesus, e a gente poderia acrescentar ali talvez uma quinta figurinha, que seria no céu, a Nova Jerusalém descendo, a nossa casa Ô, descendo. pessoal aí, ó, Michelson Borges e Caleb Ei, Carvalho, depois vamos da assessoria aí, o acrescentar rapaz aqui. tá... Não, porque Tá mandando bala aqui. todas essas ideias denotam o quê? Os pontos ápices ali do relacionamento, né? Deus do relacionamento, a casa de Deus. E o Apocalipse termina assim, né? Eu É. serei o vosso Deus e vocês serão meu o meu povo. povo, né? Habitarei para Exatamente. sempre com vocês. Direlli! Olha, eu vou Nossa turista. Vou- Também tá com a neve do... do Chile aqui Chile no cabelo. ainda. E vai de novo, hein? E vou de novo, pessoal, propaganda do Olha Are You aí. Go. Se Vamos lá, hein? Se brincar, ela vai habitar no Chile também. Perdão. Vou puxar um pouquinho pra minha área, porque o ser humano, ele tem muito dos 5 sentidos, mas o que mais tá aflorado é a visão, né? Muitas vezes a gente esquece dos outros, né? Audição, Sim. paladar, mas a gente foca muito na visão. E aí, quando Deus está ali habitando, parecendo que é físico, eu consigo ver que Deus está ali, isso traz um aconchego para o povo de Israel. Porque eles estavam acostumados com um modelo mais de adoração idólatra, que você via o Deus esculpido, Uhum. seja esculpido numa pedra, numa madeira, enfim. Então ali seria a presença de Deus física, mas de uma maneira não física, por meio do tabernáculo. Então, olha só como Deus se preocupou com os mínimos detalhes. Eles saíram de um ambiente, foram para outro, e ali Deus estava tornando ele palpável, pertencente àquele lugar, igual o povo de Israel estava. Muito legal, muito, muito bom. Eu gostei muito da primeira pergunta. Essa pergunta é muito honesta, né?
É muita gente, né, que tem essa... A gente muitas vezes, né? Deus gosta de mim, cara, gosta de estar perto de mim. Será que ele me ama mesmo com meus defeitos, ou com a minha falta de fé nele muitas vezes, né? Às vezes porque eu não vi ali, eu já estou duvidando, né? E essa intenção de Deus, né, de educar o povo, usando todos os sentidos, né? É um Deus sinestésico, está aqui no meio, está interagindo, está atuando, está alimentando, né? Está livrando, mas também ele fala, né? Eu quero que eles ouçam a minha voz. Igual você ouve, Moisés, eu quero que eles tenham essa experiência também, né? Imagine que negócio louco, né? Quero que vocês sintam a minha presença. O monte vai tremer, isso vai ser uma coisa real, né? E eu quero que você construa uma casa para mim, para que eles acordem de manhã e vão dormir. Eu quero bem no meio, Moisés. Tem as 12 aí, coloca bem no meio, porque eu quero que eles saibam que eu não estou longe. E eu vou me manifestar lá. Diferente dos outros deuses aí, eu vou aparecer. É muito louco, né? É muito louco, né? Como é que Deus ele fez questão de dizer assim: eu quero que faça tudo igualzinho que te orientei, porque eu quero que eles saibam nos mínimos detalhes. Não só que eles saibam, eu quero que eles participem, porque quem vai construir são eles. A casa que eu pedi para eles é que vão dar todo o material. E tem que ser voluntário. Então, foi assim uma experiência muito profunda, né, que eles tiveram naquela construção, literalmente, da casa de Deus, né? Eu queria pedir ajuda aqui da Kelly, né, porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência de morar com alguém conhecido assim perto, né, algum vizinho assim que marcou muito, se teve essa experiência. Mas é como se Deus falasse assim, de certa forma, né? Vamos ser vizinho? Vou morar aí na rua de vocês, hein? Conta pra gente como é que é. Contextualiza a gente aí. Eu já tive essa experiência de morar perto, assim, muito perto de um amigo. É legal, ainda mais quando a gente é criança, que a facilidade de correr para ir brincar com a pessoa, voltar, ou às vezes precisar de alguma coisa emprestada, dá um solzinho aí. É muito legal. E assim, a gente vê que a amizade, ela é construída de uma forma natural, né? Com as pessoas que a gente consegue Vizinho se tem conectar. Essa ideia de proximidade, né? Tem. De intimidade. Né? Exatamente. Aí eu fico imaginando assim, gente, Deus quer ser meu vizinho. Imagina quando na Nova Jerusalém. Cara, o cara tá lá. Eu vou morar do lado dele. Você não vai, minha casa vai ser do lado de você. Imagina a briga que não vai ser. Briga de condomínio. Exatamente. Muito e louco, assim, né? é interessantíssimo como Deus quer estar perto da gente, sabe? Eu nessa semana, eu pensei muito ali sobre Deus. Sabe ser empático, você se colocar no lugar da pessoa? Porque Deus, ele... Quando a gente lê aqui essa lição de domingo, pelo menos eu senti muito isso, quando você se coloca no lugar de Deus, você começa a falar, nossa, meu, deve ser muito difícil, porque Ele quer muito estar conosco. E, tipo, eu particularmente, a minha forma de me relacionar é abraçando, conversando junto, é muito de contato, de comer junto, de marcar horário junto, de ir para algum lugar, correr, caminhar. Então eu sou muito, muito assim, sabe? E a minha forma de demonstrar amor, você vai ver que eu sou muito do toque. Você vê e aí, pastor, tocando, abraçando, tipo, eu sou muito disso. Eu tenho que estar perto, passar tempo junto, porque isso é muito amor. E aí você olhar pra Deus e você ver que, tipo assim, cara, você só pode se relacionar comigo através da sua fé. Olhe pra natureza, você vai me ver. Olhe pra minha criação, você vai me ver. Mas aí quando você pensa assim na pessoalidade de Deus, Ele sendo Deus, Ele querendo... Eu acredito que Deus, Ele quer nos tocar, Ele quer nos abraçar. Pelo menos eu, humanamente, na minha limitação, acredito que se a gente se colocar no lugar de Deus, a gente vai sentir isso, sabe? Como se Deus quisesse realmente tocar e abraçar e estar conosco, sabe? E era assim, né? Antes, né? E era assim. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas São Paulo eu acho uma cidade que é famosa por muitos prédios, arranha-céus, né, e tal. Então, as pessoas vivem dentro do seu apartamento e não tem muito essa socialização igual eu tinha no interior, que era de vizinho, de pedir um açúcar emprestado. Era menor esse momento de socialização aqui em São Paulo, eu sinto. E teve uma fase em São Paulo que eu tive momentos, assim, muito tristes, eu fiquei muito mal. E teve um momento em si, um bem específico, que virou meu momento, assim, chave com Deus. Que eu tava num dia muito, muito mal, cheguei do trabalho e eu falei, Senhor, é o seguinte, eu tô morando num prédio e daqui pra baixo é só ida. Se o Senhor não resolver essa ansiedade no meu coração,
eu vou resolver ela de uma outra forma. E eu senti um abraço quente, físico, parecia que era físico comigo, que tinha alguém quentinho perto de mim. E isso virou minha experiência mais transformadora com Deus. E eu acho que muitas vezes a gente não tem esse momento exatamente físico, mas a gente é impressionado ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, parecendo alguém falar no nosso ouvido realmente. Coisas físicas que no santuário o povo poderia experimentar, vendo a Shekinah, vendo a manifestação de Deus ali, né? Então, eu acho esse momento aqui do santuário muito proveitoso, pensando em tudo isso que pode acontecer e que acontece hoje em dia na nossa realidade, que acontece nos momentos que nós precisamos de Deus e nós queremos que Deus seja físico, que Deus tenha um corpo, que Deus tenha uma voz, e um rosto, e ele impressiona o nosso coração relacionado a isso. Não, mas vai ser assim, porque a gente vai tocar nas feridas dele, a gente vai habitar com ele pelos séculos dos séculos, morar com ele ali. Né? Eu fiquei ouvindo aqui, né, vocês falando e tal, fiquei lembrando de uma experiência um dia desse, né? Eu moro na Zona Leste, né, atualmente, na Vila Matilde. Zona Leste, né, e tal, Corinthians, pessoal corintiano. Aí o pessoal, uns amigos, vizinhos, cara, sabe quem tá morando aqui no prédio? Aí mencionou o nome do jogador, né, e tal, cara, bom, porque eu não torço pro Corinthians, então não acompanho, né? Aí os caras, mora aqui, mora na cobertura, mora não sei o que e tal. Ah, legal. Aí, um outro dia passou, olha, ele entrou no carro aí, não dá pra ver tudo lacrado. Eu também nunca nem vi o cara, né? Mas era muito interessante, quem torcia já ficava emocionado, né? Mesmo quem não torcia, esse cara que me falava era até flamenguista. E aí, como era interessante saber que no prédio tinha um vizinho importante, entendeu? Todo mundo ficava assim, olha, chegou e tal. Acho que até foi embora. Mora no meu condomínio. E tal, né? Só que é uma pessoa que eu nunca vi, né? Lógico que é pela própria profissão, não tem tanta acessibilidade e tal. Mas eu fiquei pensando nisso. Caramba, Deus, ele disse que ia morar com a gente. E diferente de algumas pessoas, né? Com total acessibilidade, né? Pelo menos de acesso meio que geral ali, de ver e tal. Não tinha restrições em relação a, né, entrar mesmo, né? Por conta da santidade de Deus. Mas que privilégio nosso saber que o Deus do universo se dispôs a morar com a gente, né? Nossa. Não aí vai o cara ser acorda, mais de só ouvir falar. O cara de uma tribo lá acordar de manhã, quem entra na barraca? Na barraca aqui, tá Deus aqui do meu lado. Imaginou, cara? É muito o muito privilégio, louco, pastor, né? ele se estende muito, porque se você for olhar, a gente vê bilhões de galáxias. Ele criou tudo, administra tudo, né? E escolheu simplesmente morar conosco. E tem uma razão pra isso, entende? né? Que É muito o privilégio louco. é muito grande, É muito cara. grande. Bom, revelar, ocultar, restaurar, inclusive, né, Edson? A lição começa falando sobre isso, né? Porque ao mesmo tempo que o santuário era uma demonstração do desejo de morar com a gente, era uma forma também dele se velar. Mas se esconder por quê? Se ocultar por quê? Tinha alguma razão para isso? Porque que Deus ele tinha algumas orientações e restrições em relação ao acesso ao templo, quem deveria entrar? Por que Deus ele deu essas orientações aí? Então, pastor, é assim, ó. O título revelar, ocultar, restaurar. Deus, ele se revelou para a humanidade. Sim. Só que no momento, a gente percebe aqui na lição que no momento que ele se revela, automaticamente o povo não suporta a presença dele. Fala, não, Moisés, conversa você com ele. Vai lá, Tá muito você aterrorizados. Meu exato, Deus. tá muito próximo. Moisés, vai lá, né? Então ele teve que se ocultar devido à glória, ao poder e à majestade dele. Aí de que forma ele se ocultou? Ele teve que habitar em um templo, um santuário, enfim, ele teve que entrar ali e ali é o lugar dele. E a glória dele fica retida ali, não tá diretamente afetando o povo. Então ele se ocultou, mas não deixou de habitar. E essa habitação dele ali com o povo trouxe a restauração para a nação, porque tinha uma promessa, a promessa do perdão, de trazer vida novamente. Então, ele se revelou, mas logo teve que se ocultar, né? E mesmo ele estando manifestado no meio do povo, ele conseguiu trazer a restauração para o povo ali, através do tabernáculo, né? Que são os rituais ali de sacrifício de cordeiros, enfim, né? E trazendo a promessa da restauração, né? Do perdão do pecado. E o que isso representava, né? Depois de muitos anos, vai vir Cristo
e vai dizer que ele é o cordeiro. E as pessoas já tinham essa interpretação por conta do que acontecia no santuário. Então, olha só como o plano da salvação foi tão maravilhoso e constrange o nosso coração em relação a gente pensar que tudo isso foi minimamente planejado. Cada detalhe foi pensado para o povo entender como seria o sacrifício de Cristo e porque ele salvaria toda a humanidade, ele pagaria o preço, né? E engraçado, a lição menciona que o santuário era um lembrete constante para que os israelitas, né, não esquecessem, né? Embora não pudessem vê-lo pessoalmente, né? Eles poderiam, só pela presença, confiar em Deus, né? E tinha manifestações de Deus, né? A Shekinah, o brilho de Deus, né? A nuvem se movia sobre o santuário, né? E Deus dava muitas evidências de que ele estava como já tinha feito ao longo do deserto, né? No monte. E agora, especificamente no santuário. Que o santuário era a presença visível de Deus, né? De que ele estava ali. Para que o povo não tivesse dúvidas em relação à presença de Deus, né? E era um recurso usado por Deus para isso. E eu achei muito interessante, né, que nesse processo de estabelecimento da presença, da casa, ele fez questão de envolver as pessoas. A lição menciona que ele chamou Bezalel, depois chamou um grupo de pessoas. Todos eles foram capacitados pelo Espírito Santo, né? Então, a presença de Deus agindo, atuando, capacitando as pessoas, né? Eu achei até a lição menciona, né? Você já experimentou Deus o capacitar a realizar algo que ele te pediu? Já experimentou Deus te habilitando para fazer uma coisa que ele te deu, uma coisa importante para você poder executar e fazer? Alguém já teve essa experiência? Se sentiu útil? Eu já. Eu também. Pode falar. Eu acho que todo mundo, né? Vai, 2 ou... Brincadeira, né? A gente competindo aqui. Pode falar. Mas uma experiência, assim, que também é um ponto que eu digo alto da minha vida foi a comportagem. Sim. Que eu achava que a comportagem, eu ia... Comportagem é um ministério da Igreja Adventista, né? Que trabalha com venda de literaturas para família, educação, né? E outras, a saúde. E através dessa venda de literaturas, o pessoal mantém faculdade, paga faculdade, realiza sonhos. É um ministério. É bem interessante, perdão. Eu já fiz também 10 anos, é sensacional. Eu fui numa experiência no final do ensino médio, de férias, assim, no meio, na verdade. Depois eu fui novamente. E eu falava, nossa, pra que uma pessoa vai comprar livros? Isso tá desatualizado hoje em dia, tudo pela internet e tal. E aí, através das próprias reuniões que a gente tinha, fazia os cultos e os próprios livros relacionados à comportagem, eu comecei a ver que aquilo só seria possível se Deus agisse de maneira surpreendente. E eu comecei a ver aquilo acontecer comigo. As pessoas se interessarem, quererem, não, vem aqui, passa de novo na minha casa. E aquilo acontecer, e aquilo se tornou mágico pra mim. Foi na época de adolescência, que você tá naquele momento eufórico. E foi um momento também que eu li o Grande Conflito pela primeira vez. Então, várias coisas aconteceram, vários milagres aconteceram durante a comportagem. E aquilo me mudou profundamente, assim, deu confiar em Deus. Por mais que eu não estava vendo, eu podia sentir que Ele estava ali. Muito bom. Ele estava fazendo, né? Ele estava agindo. E aí, você, como é que foi a tua experiência? Pastor, eu nasci no lar adventista, né? Então, meio que a gente passa na igreja alguns cargos diferentes. E assim, uma vez eu fui chamada algumas vezes para ser líder jovem e eu topei, né? E aí a gente pensa que é por conta das nossas habilidades, os nossos conhecimentos, daí você percebe que você não tem. E aí você vai entender que na verdade é o chamado de Deus para te moldar e te trazer com proximidade assim para Ele, sabe? É onde você aprende, você percebe que você tem que estudar mais e aí você que se conecta mais profundamente com Deus. Então, tem outras, mas a princípio fica essa daqui. Muito bom. Para mim, o ministério pastoral. Alguns olham assim, nossa, pastor, você não tem vergonha de nada, não sei o quê. Cara, olhando pro passado e ver alguém que não conseguia olhar no rosto de ninguém, Uau. não conseguia, sabe, cumprimentar ninguém, aquele bichinho do mato, sabe, vergonhoso, Nossa, tímido, né? sério, pastor? Nossa. Não dá pra acreditar, Você né? tá brincando, cara. Então a gente olha assim, nossa. Pra mas mim, eu você fico- nasceu pregando. Meu Deus. Aí eu fico assim pensando, meu Deus, como é que Deus faz as coisas, cara?
as situações que ele já me colocou para fazer, as coisas que ele já me permitiu desenvolver. E não tem como você parar assim, nossa, foi eu. Não tem como. Não tem como. Não tem como, é impossível. Então, ver Deus capacitando você para fazer algo é meio estranho, assim, meio déjà vu, assim, sabe? Assim, caramba, eu mesmo esse negócio aqui. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Então, eu fico imaginando o Bezalel sendo capacitado por Deus, né, para fazer algo grande para ele, que tinha que ver com o reino dele, detalhes. com a obra dele, que ia promover uma adoração coletiva, né, assim, com detalhes, rico em detalhes, né? E diz que Bezalel era cheio do Espírito. Então, quem capacita para fazer a obra e habilita é o próprio Deus, a presença de Deus, né? Sim. Através do Espírito Santo. E isso foi muito real pro povo de Israel, né? Eles eram um povo escravo, cara. Se tornar uma nação poderosa, temida, é um negócio que não faz sentido nenhum. Tal como também é na nossa vida. Sinal né? do poder, né? É isso mesmo. E aqui, Direli, a lição menciona, achei muito legal isso aqui, né? Porque o santuário é como se Deus tivesse, em outras palavras, falando assim, olha, agora aqui é minha casa. Agora aqui é meu lar, né? Como é que foi a tua sensação de saber que Deus quis um lar, uma casa para morar aqui com a gente também? A gente sonha ter um dia uma casa para morar com ele, né? E é muito engraçado, né? Porque Deus decidiu morar com a gente, né? Sim, acho que o lar é a casa, é o lugar onde você quer voltar, é um lugar onde você quer estar. Sentir a vontade, né? O senhor falou, eu trabalho muito, essa é uma realidade. O enfermeiro, a pessoal da área da saúde acaba ficando muito no hospital e tal, e voltar para casa é um privilégio. Tá no meu lugarzinho tranquilo, é me sentir em casa, é estar bem e tal. E nem sempre nós... Tem hora que tu confunde tua casa com o Chile, né? Que eu já percebi. As fotos ali. Brincadeira, vai lá, continua. E eu acho que, às vezes, nós também estamos em casa e não temos esse sentimento de pertencimento. Sim. Então, como que Deus trouxe esse sentimento de pertencimento pro povo, que ali era a casa dele, mas eles faziam parte dessa casa, eles eram pertencentes a isso. Foi por conta do que acontecia dentro do santuário, que eles eram participantes nos sacrifícios, que ali tinha os sumos sacerdotes, as pessoas que faziam parte dessa nação, né, dos levitas, e tudo isso fazia com que o povo participasse ativamente da casa de Deus. Quando nós só vamos à igreja, sentamos ali, acomodamos num banco, só consumimos o culto, nós não estamos prestando um culto, participando de um culto. Nós estamos recebendo um culto feito por outras pessoas. Então, esse sentimento de pertencer, em voltar para casa, se sentindo em casa, é muito importante para o cristão. Eu acho que é assim que Deus uniu você estar em casa e você se sentir em casa, né? E ao mesmo tempo, né, que esse ambiente de casa, de segurança, né, de sentir a vontade, pertencimento, ao mesmo tempo que isso é uma realidade no santuário, a realidade também de que é um lugar santo era muito forte, né? A experiência de Nadab e Abiú ensina assim, de forma muito forte essa realidade, né? Porque a gente, através da experiência deles, né, a gente, pelo menos para mim pessoalmente, né, eu sou pastor, tô ali, né, sempre fazendo coisas, né, voltadas para a área do sagrado, né, adoração, pregando, Bíblia, e por vezes eu me pergunto, Senhor, ou falo com Deus para que Ele me ajude a não perder a noção do sagrado, não perder a noção de que o que eu tô fazendo é uma coisa muito séria e santa, né, e é muito fácil você perder isso, é muito fácil você começar a ver de forma comum aquilo que Deus disse que era santo. E Nadab e Abiú, eles perdem essa noção, né? De quem eles estavam adorando, aonde estavam adorando, quem era a pessoa que deveria ser adorada ali, né? E que não poderia ser de qualquer jeito. E todos os detalhes do santuário, eles evocam essa realidade, né? De Deus, ele tinha assim, olha, tem um grupo, você pode ir até aqui, até o próprio sumo sacerdote tinha um protocolo para ele poder estar na presença de Deus e tal. E o povo também, como eles deveriam estar ao redor, né? Quando chegava o dia especial, que era o dia da expiação, tinha todo um ritual que não era um ritual vazio, era um ritual que ajudava eles a terem noção na presença de quem eles estavam, né? Sim. E a gente corre esse risco hoje, né? Eu acho que
Nadab e Abiú é uma grande lição, né, para nós de que a adoração ela não pode ser do jeito que eu quero, né? A adoração ela precisa ser feita como Deus quer. Ele não vai, igual Caim, ele não vai aceitar qualquer coisa. Não é porque ele é egoísta, egocêntrico, né? Como Richard Dawson, ele apresenta Deus como um Deus mau, tirando que quer as coisas do jeito dele, né? Não é assim, ao contrário. É porque a adoração dada a Deus, ela só pode ser dada a Ele porque Ele é o único que merece adoração. Não tem outra pessoa, não tem outro lugar ou alguém que nós podemos prestar adoração tal como está descrito na Bíblia. É somente a Deus. Sim. E Deus, Ele apresenta essa realidade para nós, né, dizendo assim, olha, eu não aceito essa falta de compreensão da bênção que é estar na minha presença. E é duas coisas que se linkam, né? Você estar em casa e os costumes que você tem em casa. Eu aposto que se eu for na casa do Edson, da Kelly, vai ter costumes lá. Olha, deixa o sapato aqui antes de entrar. Entre sem o sapato. Faça isso. Quando você for ali, deixa a porta fechada. Então, alguns costumes que todo mundo tem em casa se liga também ao que nós temos na casa de Deus. Há alguns costumes que nós devemos seguir, alguns comportamentos que Deus nos pede, da maneira que nós devemos adorar. E também manter essa reverência, pensando que Ele é o dono, o Senhor de tudo, e nós mantermos a nossa humildade em relação a Deus, né? Então, é um momento muito solene, o santuário, mas também de muito pertencimento, de muita comunhão. Posso falar uma coisa? Olha que legal, ó. Lá no... Falando sobre o que ela tá trazendo pra gente, a Itirelli, o espaço onde Deus estava morando, que era o lar dele, era um lugar, tipo, extremamente santo. Se você for olhar, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, cara. Meu, se eu fosse um dos sacerdotes ali, eu ia ficar mal curioso. Cara, o que tem lá dentro? Tipo, eu ia querer afastar a cortina e olhar. Sabe? Porque é a presença de Deus, cara. Só que quando a gente estuda profundamente, a gente vê que Deus, ele é santo, ele é tão santo, cara. Que assim, tem até um complemento, acho que segunda e terça elas se ligam, fala aqui, ó, que na lição de segunda, ó, a ausência da manifestação visível de Deus é um desafio para a humanidade. Sempre foi, né? Tipo assim, por quê? Quando a gente estuda do porquê o nosso Deus, ele é invisível, a gente vai estudar profundamente, acredito que Ellen White ela fala sobre isso. Ela fala que se Deus ele fosse se personificar em algum objeto, alguma imagem, isso iria reduzir a percepção de quem é Deus. E Deus ele é muito santo, ele é muito soberano. E grande. O ser humano não tem como mensurar isso. Isso diferenciava o povo de Israel para os outros povos que adoravam a ídolos pagãos, né? Esses que adoravam ídolos pagãos, eles tinham imagens, né? E interessante que aqui comenta que... E ao mesmo tempo, esses deuses eram muito inatingíveis, né? Inatingíveis, exato, imagina. Né? Do Israel é o contrário, né? Era próximo, exatamente, mas não perdeu sua grandiosidade. E proximidade, entendeu? Engraçado. Né? E interessante que esses que adoravam outros ídolos, o espaço do lugar de adoração deles era igual o do lugar santíssimo, era semelhante, né? E a gente percebe que Satanás ele é tão sujo que ao longo da história ele sempre vem imitando Deus, querendo ser Deus e se aproximar de quem é Deus, ele querendo, né, serei semelhante ao Altíssimo, e a gente vê isso, tem a Bíblia de Satanás, se você for olhar, só muda o nome, mas é tudo para exaltação do próprio Satanás, só mudou o nome do Deus Altíssimo, que é Jesus, para ele, mas está copiando, ele quer ser Deus e ele insistiu isso ao longo da história o tempo todo. E todos os elementos foram colocados, né? Até os anjos que ficavam na tampa da arca, né? Eles com uma das asas cobriam o rosto, né? Essa ideia da reverência, do respeito, né? Da santidade de Deus, né? E você vê isso muito forte também na experiência de Isaías 6, né? Quando Isaías contempla como é que os anjos adoram a Deus, os querubins, ele já fica... Meu Deus... Porque vem uma sequência de ai, não sei o que, ai da Síria, tá? Aí quando ele olha pra Deus, ai de mim, Senhor, ai de mim. Eu tá aqui, eu sou um pecador. Não mereço estar aqui. E ao mesmo tempo que a santidade de Deus é uma coisa muito grandiosa, Ele nos santifica. Ele nos perdoa, nos habilita, não só para a obra, mas para viver na presença dEle, que vai muito mais além de a parede ou as paredes de algum lugar. Viver na presença desse Deus, né? Temê-lo, né? Ter respeito por Ele. Com que eu como quando eu estou de férias, quando eu estou com ninguém tá vendo. Né? É uma presença muito maior
não está limitada a um espaço, né? A Sim. compreensão fica muito mais ampla, né? Bom, eu queria agora pedir a ajuda de vocês. A palavra-chave da semana está muito legal. Resumo muito bem, né, gente? A palavra é santuário. Então, uma pergunta que eu achei muito legal, fica aqui só pra gente meditar aqui, ó. Por que você acha que Deus queria apenas ofertas voluntárias para o santuário e não algo imposto ou forçado? Vocês chegaram a pensar um pouquinho nessa pergunta aqui? Você que está em casa também, ou aqui, você aqui na bancada, por que Deus falou assim, ó, gente, ó, eu vou morar aí, tá? Mas todo mundo tem que dar uma oferta aí. Se não der, eu não venho, hein? Já pensou? Por que vocês acham que não foi obrigatório? Eu acho que Por que ele falou que tinha que ser voluntário? Eu acho que tudo que Deus faz é na base do amor, né? Até a salvação, ninguém vai pro céu obrigado. Né? Então eu acho que o amor, ele tá muito atrelado à resposta para essa pergunta. Interessante. Era abrir o seu coração. Poxa, você tá abrindo o seu coração de algo que é seu, financeiro, que representa ali sua herança, né? Ou algo que você trouxe desse período de escravidão, enfim. E agora você tá dando aquilo como uma maneira de construção, de você abrir o seu coração para construir a casa de Deus. Acho que essa ligação... Nossa, se esse pertencimento não atingisse Israel, a relação com Deus ia ser muito mais dificultosa. Então, foi um jeito de motivar o coração das pessoas a incentivarem essa habitação com Deus ali, né? De ter a Deus no meio deles. Eu achei... Fala. E a oferta forçada, ela também não tem valor, né? Ela tinha que ser voluntária, é uma forma de gratidão e amor. Fantástico, eu fiquei pensando, né? Porque não é o caso aqui que não leu. Tá lá no capítulo, lê também lá. Diz que o Moisés fala assim, não tragam mais. Chega. Tá bom, o suficiente. O pessoal ficou tão motivado a participar. Deus estava chamando para participar, para construir a casa dele, velho. Para ele ser adorado. Foi uma experiência muito profunda. Por isso que essa questão eu fico pensando tentar responder essa pergunta, né? Tudo que é voluntário é grande. É forte, né, cara? Tem muito impacto. E com Deus também não é diferente, né? E hoje permanece o mesmo desafio nosso, né? A gente poder participar da obra dele de forma voluntária. Quando Davi é perdoado, Salmo 51, uma das coisas que ele pede para Deus, Senhor, me dê um coração voluntário. Um coração disposto a fazer o que o Senhor pede. Não é porque eu sou voluntário que eu vou fazer de qualquer jeito, não. O voluntário tem que fazer melhor, porque ele nem recebe. O voluntário, ele faz com o melhor que ele tem. E é o tipo de experiência que Deus quer ter com a gente. Né? E essa experiência do santuário, ela evoca muito essa questão, né? de uma participação pessoal de cada um, com pouco, com muito que tinha, que era uma representação da própria vida. Né? Santuário... Perdão. Antes de você entrar no santuário, você falou uma coisa que me fez lembrar. Irmão, agora ele pegou a Bíblia. Ó. Não, é sério. Prepara aí, viu? Não, mas eu também não sei se eu vou Pessoal, achar aqui. Prepara aí, viu? Eu não sei se eu vou achar aqui, mas tá na minha cabeça. Vamos lá. É assim, nós fomos criados para servir. Sim. Faz sentido? Fomos criados para servir. E quando a gente quando Deus permite a gente fazer isso daí, ele pediu para que fosse algo de forma voluntária, para nós vivermos aquilo pelo qual fomos criados. É como se ele estivesse permitindo, falando assim, ó, filho, viva, faça aquilo que eu te criei. Eu te criei para isso, então faça para o que eu te criei, né? Que é a própria natureza dele, né? Tem até uma citação de Ellen White, aí eu não me lembro, não me recordo do livro, mas que fala assim, que a missão, o evangelho mesmo, Deus mesmo poderia fazer, não precisava da gente para isso. Só que por quê? Exato. É um privilégio pra gente aperfeiçoar nosso caráter e aí por aí vai. Exatamente. Santuário, a palavra-chave da semana. Queria pedir ajuda da Kelly, teu texto e tua palavra, Kelly. Vamos lá. Olha só, o meu texto é 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 16. Ok. Vou ler, tá? Que é curtinho esse. 6,16, fala assim, ó. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A minha palavra-chave é relacionamento. Muito porque bom. Hoje nós somos o templo, hoje nós somos o templo onde Deus habita pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Deus pode habitar aqui hoje. É só a gente querer.
Na verdade, a gente é o santuário particular de Deus, né? Que coisa linda. Muito top, Edson. Tá, a minha palavra é casa. Uau. Santuário, casa. Tem uma relação bem grande, né? Uhum. E eu trouxe do Apocalipse 21, verso 2, que diz: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, a gente vê o que é ali? A nossa moradia descendo do alto céu, aquela que está preparada desde a fundação do mundo. Feita, a Hebreus diz que edificada não por homens ou por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. né? Imagina O só. próprio Deus. Quem foi que Cara, disse que não dá pra movimentar uma casa de um lugar pro outro? E é um negócio interessante, né? Porque no santuário Deus faz questão de fazer a gente participar, né? De todo o processo de construção, né? Aqui ele preparou pra nós, ele preparou tudo sozinho. É. Ó, filhão, eu vou dar tudo de graça. Você né? fez sua parte, agora Tá eu vou bom? fazer. Agora eu vou fazer um pouquinho melhor do que a sua, viu? Eu vou fazer uma pra você morar comigo. E ela é minha, tá? Mas agora é sua também. Muito louco. E vamos morar juntos. Vamos lá. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que a mensagem do santuário, ou que ele representa, é uma mensagem antiga, né? Que não tem a ver com nossos dias atuais. Mas eu acho que tem tudo a ver. E a minha palavra é pertencimento. Uau. E ligando ao antigo santuário, que é o que Deus fez aqui com o povo de Israel, lá no antigo Israel, ligando com o santuário que está no céu, nós temos Zacarias 2:10 a 12, mas eu vou começar a ler só o comecinho que diz: Cante-se e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, Uau. declara o Senhor. Então, se nós achamos que nós não somos a morada de Deus, nós somos. Aqui ele está dizendo que a gente vai, que ele será feito nós a morada de Deus, né? Então, que isso possa sempre aquecer o nosso coração. De no mesmo jeito que nós um dia fizemos o santuário aqui na terra, nós também temos um santuário no céu e que Deus disse que ele habitará em nós, que nós seremos parte disso. A própria Jerusalém é esse santuário, né, cara? É. Muito, muito, muito lindo. O trono de Deus vai estar lá também. E assim por diante. Que da hora pensar nisso, né? Acabou? Deus conosco, né? Tá quase, tá acabando aqui. Não, eu tô falando assim, você não vai falar nenhuma palavra sobre a rede? Ah, cara, não tem tanto aqui, cara. Pra mim, santuário é um lugar de amizade, né? De relacionamento. Eu também copiei dela aqui também. Anotei minha palavra também, a chave. Pra mim, é um lugar de convivência. É um lugar onde a gente tem tempo, passa tempo com Deus no sentido de desfrutar da companhia, da presença dele, né? Então, o que torna um santuário? A presença de Deus. Então, o que torna a nossa vida um santuário? O fato de ele habitar na gente, né? Casa, por ser uma casa, não faz muita diferença, mas quando Deus mora lá, vira um santuário. Uau. Pode ser o mais simples possível. Pois é, pastor. Né? Deixa eu pegar esse gancho aí, pelo amor de Então, Deus. pegou? Ó, tem o cara, pelo amor de Deus, deixa eu Deixa eu falar. pegar esse gancho que Fala tá aí. muito oportuno. Fala aí. Eu fiquei muito feliz esses dias, cara. Tipo assim, é uma coisa simples, tá? Coisa entre eu e a Kelly ali. Teve um momento de agradecimento na igreja, aí ela... Momento de agradecimento, enfim. Eu sei que ela escreveu numa cartinha lá, lendo publicamente, que ela amava a vida comigo dentro de casa. Porque a gente é home office, a gente trabalha o quê? Quase 5 anos já junto dentro de casa. E quando o pessoal fica sabendo, pastor, eles falam assim, nossa, Trabalha sério? com o marido. Vocês se aguentam? Boa sorte. Cara, não tem uma pessoa que fala, uau, que incrível. É raro, É tem. verdade. Mas é raro. A grande maioria, como vocês se aguentam? Como isso é possível? E aí, quando eu vi a minha esposa, a gente passou por uma experiência na igreja que tinha que escrever uma cartinha e tal, e na cartinha dela, alguém Era leu pra a contar carta sua dela história. para contar a sua história. E lá ela estava relatando que, pelo menos eu conhecendo a história dela, ela não pensava muito ainda em casar e tudo mais. Aí ela se casou comigo e de repente ela escreve aquilo, que fala, tipo, eu amo a minha casa, eu amo trabalhar com o meu marido e viver com o meu marido, e isso me faz muito feliz. E cara, eu tive muita vontade de chorar ali, só que a gente tava muita gente e tal, e aí eu não chorei. E
E realmente eu acho que o que você falou e também as palavras que a gente trouxe aqui sobre santuário, eu acho que casa é uma palavra muito chave para trazer o que o céu significa. Quando os incrédulos falam, como é possível vocês 5 anos trabalhando em casa, vocês não se mataram ainda? Eu acho que é porque Deus habitou lá e é o que você falou. Glória Quando a Deus Deus. habita dentro dessa casa, Vira um santuário. vira um santuário, vira o céu, porque Deus está ali. Amém. O céu é aqui. Olha aí! Olha. É um violão além, vamos tocar aqui e cantar. Você é doido! Vamos lá, isso ajuda aqui, porque a conotação de habitação, né, de Deus morar com a gente, ela toma uma proporção muito mais profunda com a vinda de Jesus, né? Não é à toa que Isaías chama, né, o Messias, né, Jesus, de Deus conosco, né? Não é esteve, nem estará, ele vai estar com vocês, né? E eu achei isso extraordinário, né? A partir do compartilho falar sobre isso, né? Deus conosco. Por que a vinda de Jesus trouxe mais sentido e significado ao santuário que ele mandou fazer lá no passado? Então, porque agora ele está de fato encarnado, né? Porque assim, lá atrás a gente vê o quê? A vontade grande dele de estar conosco. E agora volta naquele assunto que a gente já havia conversado, que Jesus agora literalmente, de fato, ele pode abraçar, ele pode tocar, sorrir, ceiar conosco à mesa, né? Então ele literalmente, ele se fez carne. Sem receio de destruir a gente, né? Exato, sem o Rapaz, já receio. pensou, cara? Sem o receio. Agora ele pode ser tocado. Então eu acho que é mais nesse aspecto. Deus conosco é o que João descreve. Pô, no princípio ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E aí que entra o privilégio de Deus habitar conosco ali. E quando você pensa, pô, como que é essa realidade de um ser que é soberano, onipotente, que rege todas as coisas, habitar no meio de seres finitos, mortais, pecadores, Impuros, é muita coisa, né, velho? entende? É muita Aí coisa. você começa a pensar, como isso é possível? Por que Jesus estava lá no trono dele, sendo adorado, comendo do bom e do melhor, governando sobre todas as coisas, ele teve que se rebaixar a um nível tão Se baixo? esvaziar de si mesmo, né, cara? Percebe? Como que a gente não consegue nem mensurar, né, a grandiosidade disso daí, né? Eu tava vim conversando com a Kelly no carro, ela me fez uma pergunta e eu falei, amor, eu já ouvi um pastor falar um dia que pra eu me comunicar com um peixe, eu tenho que entrar no aquário e virar um peixe. Eu tenho que virar um peixe e entrar no aquário para me comunicar com ele, né? Então eu acho que Pra foi falar isso. a mesma linguagem. Para falar na mesma linguagem, para entender ali as dores, os desejos e tudo mais. Eu acredito que foi isso que Jesus fez, só que numa forma astronomicamente maior, né? Sim. Sim. Eu fiquei assim pensando, né? Porque o santuário, né, já era no deserto, né, um indício claro do desejo de Deus morar com a gente, né? Só que quando Jesus, como você mencionou, né, João capítulo 1, verso 14, diz que ele encarnou e habitou entre nós, né? É a mesma palavra, a mesma raiz, tabernacular ou habitar, é a mesma coisa. Embora fosse uma tenda, né, desmontável e tal, para ir para onde precisavam andar, por uma questão de logística no deserto, quando Jesus habita, né, num corpo humano, ele habita para nunca mais deixar de morar. Ellen White, no livro de Todas as Nações, ela diz que Jesus, por ter se tornado ser humano, ele criou vínculos com a humanidade que jamais poderão ser desfeitos. Sim. Se tornou um de nós para sempre. E isso nunca vai poder ser desfeito. E é claro, né, que a Alissa até mencionou, né, a ideia de rebaixar, porque Deus é muito grande comparado a gente, né? Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que para Deus, né, a gente vê, né, essa diferença, né, da gente em relação a ele, né? Mas o amor dele é tão grande, o amor que ele tem por suas criaturas, a gente é criatura dele, né? Feita a imagem e semelhança dele. Eu fico imaginando Deus, não é só por uma questão de educação ou clichê, não. Deus falando assim, não é para mim, não é me rebaixar. Para mim é um privilégio. Vocês têm que entender isso. E eu vou deixar claro isso. Eu vou me tornar um de vocês. Só para vocês terem... Não é para entender vocês não, tá? Porque Deus não passou a entender a gente depois se tornou um ser humano. Não foi para sentir só a nossa dor e tal, etc. Ele sabia de tudo. Foi pra gente entender quem ele é. Sim. Foi pro peixinho entender.
não é pra ele entender a gente. Foi mais pra nós do que é pra pra ele. gente poder olhar, cara, ele existe, cara. Ele pode ser meu amigo, eu posso confiar nele. Ele não só sabe tudo que eu passo. Deus, até o Rodrigo Silva diz que geralmente, né, as pessoas tiram a máscara para se revelar, né? É meio que comum, né? Você tá lá, tira aí e mostra quem que é. Deus, ele teve que se esconder. Ele teve que se velar pra gente poder conhecer ele. E ele falou assim, olha, meu, né, Tomé, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai, mas mostra-nos o Pai, há quanto tempo estou com vocês? Quem vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Vocês entenderam? Eu tô aqui, o Pai tá aqui. Então, olha pra mim e vê o Pai. Eu vou habitar aqui. Então, quando a gente vê essa... Por isso que Paulo diz que a encarnação é a maior manifestação do amor de Deus, né? É um mistério revelado, né? Tem um mistério na Bíblia que a gente não entende. Tu entende como é que uma cobra sobe na penha, lembra que a Bíblia fala? Uhum. Como é que uma formiga carrega 10 vezes mais do que o seu peso, né? A majestade de um galo, né? Como é que um caprino tem tanta força e tal, né? Um golfinho se localiza no meio do oceano, não se perde. São mistérios da natureza que a gente não entende. O maior mistério do universo, Deus fez questão de revelar. Como é que ele revelou? Enviando seu filho. Nossa. Então, Deus deu o seu filho pra gente saber, pelo menos poder mensurar. Olha, eu quero que vocês saibam que eu não só sou Deus, eu tô linkado com vocês para sempre. E esse vínculo jamais pode ser desmanchado. Eu sou Deus com você, não importa quem você é, eu vou ser com você. Acabou. E nada vai mudar isso. Então, talvez não, é a maior demonstração, né, do amor de Deus por nós, Jesus ter se tornado definitivamente um ser humano, né? Detalhe que ele não só se rebaixou como ser humano. Ele foi o mais humilde. Ele poderia ter escolhido demonstrou humildade. Uma casa de uma família rica, de pessoas com poder. Não, mas é humilde. Ele não nasceu num berço de ouro. Foi numa manjedoura, no lugar onde os animais ficavam, sabe? A grandeza dele é outra, né? É outra. É totalmente diferente. É o contrário do que a gente pensa, né? Glória do templo. Eu queria terminar com isso, né? Porque a lição termina falando sobre isso, né? Acabou o tempo. Você já sinalizou aqui, ó. Vamos lá, né? Considerações. Gente, essa lição é linda demais, né? É linda. Mas teve momentos, né, interessantes, né? Onde aquela glória que existia lá no passado, ela deixou de existir. E até a Bíblia chega a dizer que a glória, né? Um templo foi destruído, né? E foi construído um outro templo depois de quase 50 anos, reconstruindo o templo. Zorobabel participou de tudo isso. E Deus já tinha anunciado, a glória do segundo vai ser maior do que a primeira. Por quê? Eu queria terminar com essa pergunta para vocês e queria ouvir de vocês as considerações finais. Hein? Eu acho que aí eu posso ler um trecho Pode. Que vai dar a resposta completa. Durante séculos, os judeus haviam se esforçado em vão para mostrar que a promessa de Deus feita por Ageu havia se cumprido. Entretanto, o orgulho e a incredulidade lhe cegavam a mente ao verdadeiro sentido da palavra do profeta. O segundo templo não foi honrado com a nuvem de glória de Jeová, mas com a presença viva daquele quem habita corporalmente e na plenitude divina. Nossa. Ou seja, eles tiveram a presença em carne e osso daquele que poderia ser a maior honra, a maior glória, o maior significado esteve ali, pisando naquele lugar, estando naquele lugar, né? Então, por mais que a gente às vezes tenha dificuldade de entender a glória de Deus, aqui eu acho que é um versículo que transcende a nossa mente para entender como Deus, desde todas as suas fases, quando era criança, que os mestres da lei ficaram impressionados com ele, quando ele cresceu e ali ele ficou com a sua família e também mostrou a sua mãe, o seu pai terrestre, como era ser o filho de Deus, e quando ele cresce, ele começa ali seu ministério e ele mostra para todas as pessoas como o ministério de Cristo vai acontecer, né? Então, todas essas fases mostram a glória de Deus e transcendem também ao entendimento do Pai. Sensacional.
Kelly, considerações finais, vamos lá. Consideração final, eu anotei aqui que Jesus, ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus, anunciado ali pelos profetas e esperado por toda a humanidade. Ele é o desejado de todas as nações. Amém. Amém. E aí, Edson? Pastor, eu acho assim que para a gente encerrar esse assunto que foi extremamente grandioso, que fala sobre o santuário, o tabernáculo, a vinda de Jesus, a gente poderia fechar com peso de glória. Porque quando fala que nós estivermos no céu, lá realmente vai ser peso de glória. E pelo menos eu posso estar errado, tá? Mas o meu pensamento é o sentido literal da palavra, porque nós vamos receber uma coroa, receber um novo nome, né? E todos estarão contemplando aquele momento, né? E a gente vai ser chamado pelo nome. Então ali realmente vai ser peso de glória. O Filho de Deus, ele se manifestou, ele se encarnou aqui, né? Foi revelado, a profecia se cumpriu e nós estaremos lá. E não desanime, essa hora vai chegar e estaremos em casa em breve. Muito da hora. Ei, fez lembrar da música. Há um novo nome lá na glória. É o meu. É o nosso. Esse casal é muito musical, Ai, meu pastor. Deus. Ora aí, brother. Ora aí. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor nos convidou e nos chamou para o servir neste tempo. Muito obrigado por esse privilégio, porque a gente vê o sentido da existência, que é viver em serviço. Estamos aqui na terra para servir, assim como o Senhor também o serviu. O Senhor poderia ter vindo com majestade, poder e glória para revelar a sua grandiosidade, mas a sua grandiosidade não é somente nesse sentido. A maior profundidade da sua grandeza, quando a gente vai mais fundo, a gente percebe que a grandeza do Senhor está em amar, em servir, em ser bom para conosco e estar conosco, Amém. se relacionando conosco. Amém. A gente realmente se sente parte da família, porque o maior bem que a gente pode viver aqui na Terra é estar em família, entre amigos, diante de uma mesa farta. Então, a gente percebe que somos família, criados à sua imagem e semelhança. Amém. Louvamos o teu nome porque fomos chamados para viver isso. Amém, Deus. E aguardamos a tua volta, a tua breve volta. Obrigado por essas promessas. Abençoe aquele que está em casa estudando a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, mano. Foi muito da hora, hein? Foi muito bom. Valeu, Kelly. Foi muito bom. Obrigado. Kelly, foi demais. Foi muito bom, muito emocionante. E obrigado a você também. E esperamos que esse clima que a gente viveu aqui, de saber que ele está aqui conosco também, a promessa dele, estou com vocês. E é impossível não sentir a presença dele. O privilégio que nós temos de poder ter ele como membro da nossa família, nosso irmão. Hebreus 7 diz que é nosso irmão mais velho. Não tem vergonha de pertencer à nossa família, de morar com a gente. O universo olha para ele, eu sou de lá mesmo. Aliás, eu vou morar lá e quem quiser adorar vai ter que ir lá agora. E eu louvo a Deus pelo privilégio de poder fazer parte dessa obra gigantesca. Deus te convida para isso, vai te habilitar para isso. Desfrute da presença de Deus. Deus não só habitou no passado, Ele habita conosco através de Jesus, através do seu Espírito, em você também, por onde é que você estiver. Amém. Tá bom? Amém. Eu queria desafiar você a compartilhar esse conteúdo, a não deixar de pesquisar também a gente nas redes sociais. E esperamos você. Tá bom demais, gente, esse bate-papo aqui, tá? Mas eu espero você no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!